Mas eu acho que o Bolsonaro, ele consegue enfrentar esses lobbies aí, eu tenho essa sensação. Se não for ele, alguém tem que enfrentar. Bom, nós temos também a questão aqui, o ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, vai mandar para plenário aquela história lá, uma ação que tenta impedir a extinção dos conselhos, né, encaminhado pelo governo Bolsonaro. Você acha que isso pode vingar, Zezé? Então, ele resolveu não segurar essa bucha sozinho, né? Que já é bom, né? E falou, vamos, o pleno decide, essa história é uma ação do PT, né, contestando esse decreto do presidente, que de fato extingue uma série de conselhos aí. Olha, eu pensei muito acerca dessa história de conselhos, sabe? E hoje eu falava no jornal, a gente conversava com o Marcão sobre isso. Não sei se eu falava com ele sobre isso, mas eu vou falar com alguém em algum momento. Gente, eu acho que as pessoas, elas fizeram e vêm fazendo uso errado de tudo. Os conselhos, é claro que eles são importantes, mas não é para os conselhos serem ferramentas partidárias. Aí, quando o cara faz uso errado, como fizeram aqui do Conselho de Saúde, lembra quando foi botar o coisa ponto lá, o relógio ponto, Rose? Uhum. O Conselho de Saúde emitiu uma nota em defesa dos médicos, sabe? Então, eu acho que esses órgãos estiveram ou estão em mãos erradas e foram enfraquecidos por causa desse tipo de atuação política, mas eles são importantes se eles cumprissem o papel deles. Eu acho que tem, o que você, eu concordo com você, e eu acho o seguinte, Zé, o que me deixou temerosa nessa decisão do governo Bolsonaro? De passar uma canetada só e rever todos os conselhos ou extinguir conselhos que eles sequer avaliaram se são importantes ou não. Então, você tem, por exemplo, o conselho da criança, dos deficientes físicos, que é um conselho extremamente importante, Zezé, e que, de repente, perde a função aí de você estar trabalhando e por uma causa. Você tem conselhos dos idosos. Nós temos aqui em Campinas, por exemplo, o CMDU, que é um conselho consultivo, mas é um conselho importante, porque trabalha com essa questão habitacional, com essa questão de desenvolvimento urbano, de planejamento. Nós temos o CONDEPAC. CONDEPAC. Nós temos o CONDEMA. O CONDEMA é um pouco diferente, que ele é deliberativo, ou seja, ele tem o poder da caneta, o conselho. Só que o grande problema que eu acho, é sempre bom, Zezé, ter instâncias para você se debater. Então, os conselhos, eles são formados por representantes do governo, representantes da sociedade civil, que vai debater ali aquele setor que eles estão representando. Então, para mim, tudo que é possível para melhorar a democracia e promover o bem-estar da sociedade é importante. Mas eu concordo com você quando você faz um mau uso do conselho. E esse mau uso é que fez com que haja e esteja dando, por exemplo, lado para o governo Bolsonaro vir e passar, porque ele está agindo ideologicamente. Não venha me dizer que a decisão dele de acabar com os conselhos seja uma decisão de democratizar. Não, o Bolsonaro tem o intuito de acabar com a esquerda, com essa cultura marxista, então, que eles mesmos falam. Ele não pode. Não poderia, ele também está errado. Quando você tem a redução de verba das federais que tiveram protestos quando foi da época da campanha, e aí quando houve aquele alarme, né, ou pelo menos houve uma nota dos juristas dizendo, vocês não podem tirar dinheiro ou reduzir verba para algumas federais. O que o governo fez, o que o Ministério da Educação fez, pegou e reduziu para todas as federais. Só que, mais uma vez, está punindo todo mundo. Não está certo, Zezé. Esse recorte ou essa leitura ideológica do governo Bolsonaro também não está certo. Mas há de se rever esses conselhos, eu acho. Então, tem que começar a rever tudo. Não dá para ser partidário, como você falou, também acho que não dá, mas também não pode fazer uso político, porque muitas prefeituras e muitos governos também colocam os seus representantes lá, Zezé, para fazer uso político. Não dá, então tá uma loucura. É cansativo. Se os conselhos, essas associações, essas instituições estivessem funcionando direitinho,
fazendo o trabalho para o qual foram designados esse pessoal, não teria essa discussão. Ninguém vai se extinguir um conselho e falar, não, mas aí a população inteira ia chiar, porque o conselho, se ele fosse... É como entidade de classe. Na entidade de classe, seja o sindicato, seja a OAB, seja qualquer entidade patronal ou dos empregados, se ela estiver fazendo o trabalho direitinho, defendendo efetivamente os interesses da classe, ninguém vai passar pela cabeça em mudar, trocar, diminuir o poder, não dar verba. Agora, se o pessoal está fazendo política partidária nessas instituições, elas mesmo acabam quebrando. Ela própria está dando um tiro no pé e está tirando a importância, acabando com a história de importância daquela instituição. Então, é duro. É difícil. Eu concordo e acho que estamos aí vivendo esse momento que os conselhos são questionados, muito por causa disso, muito por causa do uso errado, de tentar, por meio de conselho, barrar propostas, barrar políticas que não estivessem assim em sintonia com o governo da hora. E isso é péssimo, isso é péssimo. Eu realmente espero que o Supremo discuta isso, veja o que o governo pode ou não fazer. E juro, conselheiros, não façam dos conselhos uma arma partidária para ser oposição ou situação. Não é esse papel, de jeito nenhum. E os conselhos, eu acredito na força dos conselhos, assim, na necessidade deles, do debate, quanto mais você abre a nós discussão... duas, quantas vezes nós fizemos matéria em que o CONDEMA e o CMDU foram ali os porta-vozes das angústias e de muitas arbitrariedades que o poder público local estava fazendo? Você se lembra disso, né? Então, os conselhos são extremamente importantes.